Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Os Cristãos e a Prostituição, do Charles Chauvin, ou Chauvin, editora Vozes. Essa obra aqui, ó. Esse estudo histórico permite fazer justiça aos falsos slogans que passam de geração em geração no espírito dos cristãos. Mostra como, de fato, a igreja às vezes tolerou a prostituição como a mais antiga profissão do mundo. Entretanto, a igreja jamais capitulou completamente. Em todas as épocas, os cristãos foram convidados a lutar contra a prostituição. Confiaram nas pessoas que se prostituíram, homens ou mulheres, e lhes abriram um futuro melhor. As questões religiosas e morais, das mais tranquilas até as mais radicais, colocam-se aos crentes e não crentes. A uns e outros, o livro de Charles Chauvin, ou Chauvin, oferece respostas abertas e, sobretudo, sólidos elementos para reflexão pessoal ou em grupo sobre o tema da prostituição. Apesar das duras revelações, essa história esclarecerá muitos leitores, levando-os a aprofundar a simbologia da prostituição, sinal da profanação do amor e suprema idolatria. O autor, Charles Chauvin, doutor em ciências religiosas, é um antigo colaborador do Padre Talvas, fundador do Ninho. Ele foi capelão nacional da paróquia universitária, atualmente é encarregado de pesquisas pastorais. Tradução de Luiz Carlos Nishiura. Tem um sumário. Introdução. Bora lá. Os cristãos ainda hoje não gostam de falar sobre a prostituição. Não queremos, portanto, que esse modesto trabalho surja como uma provocação. Ele busca simplesmente evocar 20 séculos de uma história pródiga em marginalização. A história pode, com efeito, esclarecer muito a consciência cristã sobre as razões de tantos preconceitos endurecidos, perniciosos e perigosos. Não tenho a pretensão de querer reescrever a história e muito menos pretendo dar lições à igreja do passado. Ela sim pode nos ajudar. Como tantos outros, os cristãos dizem e deixam dizer que a prostituição é uma profissão tão antiga como o mundo. Só pode sustentar que a mais antiga profissão do mundo seja, no sentido estrito do termo, a prostituição, aquele que não teve tempo de pensar no alcance de semelhante asserção. Os mais antigos ofícios do mundo são os de pescadores, caçadores e pastores. A prostituta, como se diz muitas vezes, sem consideração alguma, surge somente quando se efetua a urbanização da Grécia e as primeiras medidas a ela concernentes remontam a Solon, o ateniense, no século V antes da era cristã. Não se é levado a crer que aquele slogan que apresenta a prostituição tão antiga quanto o mundo seja dito e propagado justamente por aqueles que têm interesse em ver justificada essa prática lucrativa, que temem vê-la diminuída, transformada ou sobretudo extinta. Ora, a prostituição sempre existiu, dizem eles. Por que então se admirar que ela exista hoje? Por que lutar contra as suas causas? Mesmo que se queira nuançar a situação e demonstrar preocupações morais, facilmente se admite que a prostituição é um mal necessário, um mal menor. Categorias morais bem curiosas, essas do mal menor ou do mal necessário. Isso nos deixa pensativos quando sabemos que a cada ano os lucros trazidos pela prostituição são calculados em milhões. O fim justificará os meios. Essa questão se coloca aos responsáveis pelo orçamento de uma nação. Pode-se considerar um mal menor escravizar 30 mil mulheres francesas, 40 mil alemãs, 200 mil colombianas e 950 mil brasileiras? Quase 1 milhão de prostitutas aqui. Isso porque o livro é de 87. Já deve ter muito mais hoje. Umas 2 milhões aí, quem sabe. É um mal menor a miséria sexual de 100 mil clientes por dia e 15 mil proxenetas, isso somente na França. Mal menor o sadismo e o masoquismo da maior parte deles que violentam e roubam as prostitutas, as torturam, as estrangulam e assassinam, ou ainda as levam ao suicídio. Mal menor as intoxicações e outras doenças, as mudanças forçadas ou as enganosas promessas de que são vítimas. O mal menor o estupro legalizado, o mal menor a corrupção de certos homens da lei, inclusive de certos policiais. De fato, está provado que a prostituição, em vez de diminuir o índice de estupros ou de homicídios sexuais, aumenta-os. Toda luta contra o proxenetismo reduz o número de estupros contra as jovens. Insistindo na tese de um célebre sexólogo, o que é necessário é um bem, e o que é um mal não é necessário. De forma alguma, a prostituição deverá ser considerada como uma indispensável válvula de escape ou como uma inofensiva e banal iniciação, ou ainda como meio de satisfazer as imperiosas necessidades sexuais dos homens. São esses os estribilhos mais comuns que os cristãos incansavelmente ouvem e repetem.
Os moralistas católicos têm tido a fraqueza de desenvolver ou de justificar essa argumentação que, de tanto insistir, finalmente influenciou a consciência cristã. Podemos certamente questionar se tais afirmações ainda guardam algum parentesco com o espírito do Evangelho. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores, e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 4 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passa por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, bibs, e até a próxima.